vídeo nós vamos falar das transformações na sociedade e no mundo do trabalho. As duas coisas estão muito ligadas, tá, gente? Se o mundo do trabalho muda, a sociedade muda. Se a sociedade muda, o mundo do trabalho também muda. Então, essas transformações ao longo do tempo. E, claro, tanto o mundo do trabalho e a sociedade mudando vai mudar o espaço geográfico, tá? Porque que a gente olha para a cidade que a gente mora, a gente acha que sempre foi assim. Claro que não. As coisas foram mudando. E daqui a 50 anos? Daqui a 100 anos, como é que vai estar a cidade do Rio de Janeiro? Como é que vai estar São Paulo? Como é que vai estar o Brasil? A gente não sabe, né? O mundo do trabalho, como é que vai estar, né? A nossa sociedade, como vai estar. Beleza? Bom, o trabalho, por muito tempo, gente, sempre foi olhado de uma forma negativa, infelizmente. A palavra trabalho vem de tripalium, tortura. Se a gente for pegar o período colonial no Brasil, ou até na América como um todo, e tudo mais, a gente vai ver que quem fazia o trabalho, de fato, eram as pessoas que estavam sendo escravizadas. Então, por um longo tempo da história da sociedade, o trabalho sempre foi visto como algo negativo, algo ruim. Hoje, é aquilo que dignifica o ser humano, né? Então, a gente tem uma outra perspectiva sobre o trabalho, que transforma a sociedade, que transforma o espaço geográfico, né? Que gera crescimento econômico para um país ou para as pessoas. Eu botei uma definição aqui do que é o trabalho, beleza? O trabalho é qualquer mudança realizada pelo ser humano sobre o espaço geográfico. Então, qualquer mudança que você realiza, desde a construção de uma casa, de uma ponte, tudo mais, qualquer coisa, você está modificando esse espaço geográfico, né? Beleza? Você trabalha numa fábrica produzindo carros, esse carro vai estar depois sendo utilizado por alguém nesse espaço geográfico, beleza? E você reconfigura esse espaço geográfico com as mudanças nos contextos históricos e com as técnicas. Como assim? Não entendi. Vou te dar um exemplo. O Brasil começa a se industrializar nos anos 30, com a chegada do Getúlio Vargas. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro serão os lugares onde essa industrialização vai ser forte. Os motivos é porque o café era muito forte nessas duas regiões, os cafeicultores já tinham capital, começam a investir esse capital em fábricas, porque o mundo passava por uma crise ferrada, que era a crise de 29. Os Estados Unidos, que era um grande comprador do nosso café, para de comprar nosso café, os cafeicultores quase quebrando, começam a redirecionar o seu capital, o seu dinheiro para fábricas. Muitas dessas fábricas vão estar se concentradas em São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, no caso, porque você já tinha uma infraestrutura que o café tinha deixado, como trens, bancos, né? Você já tinha uma área urbana ali se desenvolvendo, então já tinha uma certa mão de obra também. Então, vários fatores positivos para essas fábricas surgirem ali. Essa cidade vai se transformar? Vai. O espaço geográfico não vai mudar? Vai, pô. Entenderam a lógica? Então, quando ele fala assim, ó, você reconfigura o espaço com mudança de contextos históricos, peraí, teve um contexto histórico, não teve? O Brasil estava se industrializando, teve a crise de 29, São Paulo e Rio de Janeiro começam a despontar com grandes cidades, porque você começa a ter o quê? Uma mão de obra chegando ali, ou você já tinha uma mão de obra já localizada. Quer ver uma outra coisa? A mudança nas técnicas. O campo, com o tempo, começa a ficar mais mecanizado. Campo mais mecanizado expulsa essas pessoas do campo. Eu não preciso mais desse cara para trabalhar na minha fazenda. Ele vai para a cidade. Ele vai procurar um lugar para morar na cidade. Ele precisa de casa. Essa cidade vai crescer? Não vai mudar o espaço geográfico? Entendeu a frase? Então, qualquer mudança que você realiza sobre o espaço geográfico tem trabalho. É um trabalho. E você reconfigura ele de acordo com o contexto histórico. E aí pode ser que aquela cidade mude completamente por conta do contexto histórico de algo que está acontecendo. Novas técnicas para produzir, então vai ter mais produção. Aí começa a aparecer carros novos, novos tipos de casa, tipos de construções diferentes, porque estão mudando as técnicas. No campo começa a produzir mais porque está mais mecanizado. Claro que as mudanças nem sempre são positivas, né? Tem as mudanças de caráter predatório, né? Como às vezes a mineração, que por mais que ela seja muito importante, ela gera impactos ambientais, a própria agricultura. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é de São Paulo, Avenida Paulista. Ela aí no século XIX e a outra imagem que vocês estão vendo no seu lado direito, início do século XX. Essa é a Avenida Paulista, lá atrás, no período que o café predominava em São Paulo. Era muito forte. Olha essa imagem de hoje, totalmente diferente. Uma cidade que cresceu, que muita gente migrou, que a indústria ficou forte. Não mudou? Não teve mudança no espaço geográfico aqui? É bom lembrar, gente, que existem várias formas de trabalho. O trabalho formal, que é aquele de carteira assinada, ou o cara quando é concursado. O trabalho informal, desde o motorista de aplicativo, ao catador de latinha, ao ambulante. O trabalho voluntário, geralmente seja
em questões de causa animal, ou às vezes para ajudar moradores de rua, pessoas que estão em vulnerabilidade social. Tem um trabalho de cuidado que a gente ignora, que muitas vezes é o que a sua mãe faz, né? E é um trabalho também, às vezes do cuidar da casa, de fazer a comida, e que a gente redireciona muito isso às mulheres, ainda hoje, mesmo que o mundo tenha mudado pra caramba. E o trabalho, infelizmente, né? O trabalho escravo, né, cara? Trabalho escravo, olha isso. O Brasil tem mais de 2,7 mil pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão em 2025. É? E a gente estava falando aqui do trabalho de cuidado. Muitas vezes as mulheres no trabalho formal, fazendo o mesmo trabalho que o cara, que um homem, ainda ganha menos. Olha esse dado aqui, ó, que está lá na tua apostila, né? Você que está me acompanhando aí. Mulheres ganham 20,9% a menos que os homens no Brasil, desgoverno. Então, peraí. Fazendo o mesmo trabalho. Né? Então tem alguma coisa errada aí. Eu falei das mudanças que nem sempre são positivas no espaço geográfico, né? As mudanças de caráter predatório. Nós temos aí, a gente teve um rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, que acabou com a cidade. Gerou muitas mortes, né? Você teve um rompimento dessa barragem, que tinha uns rejeitos ali, geralmente é o lama, entre outras coisas que sobraram ali depois de uma exploração mineral, né? E essa barragem se rompeu e tomou a cidade inteira. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país. A agricultura, quando utiliza agrotóxicos, fertilizantes químicos, contaminando aquíferos, está modificando o espaço geográfico de uma forma negativa. Bom, vocês devem conhecer esse geógrafo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Milton Santos. Tá vendo Milton Santos? Esse cara é muito importante para a história da geografia brasileira. Grande intelectual que nos deixou em 2001. Ele vai dividir a história da sociedade humana e do mundo do trabalho em 3 grandes fases. Preste atenção nisso aqui. Ele vai dizer que existe o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico informacional. Beleza? Preste atenção nisso aqui. O meio natural era o período das primeiras civilizações. Ok? As primeiras civilizações. Desde ali do homem se sedentarizando, da Revolução Agrícola, passando anos e anos, até chegar a uma Europa da Idade Média, até chegar ali o Império Inca, Azteca, na América. Todo esse grande período. Beleza? O trabalhador nesse meio natural, ele muitas vezes conhecia todo o processo produtivo. Então pega um artesão na Idade Média. Para fazer um sapato, ele fazia todo o processo de construir esse sapato. Para fazer uma roupa, toda a roupa, ele conhecia todo o processo da produção daquele produto. Entende? Se a gente for pegar o trabalhador agrícola, nesse chamado meio natural, ele estava muito mais ligado ao tempo da natureza. Ele dependia do natural, do clima, do solo. Não que a gente não dependa hoje, é porque apareceram outras coisas no meio agrícola que a gente facilitou a produção. Né? Que a gente conseguiu, muitas vezes, produzir em lugares que eram insalubres para produzir no meio agrícola. Então, esse trabalhador agrícola, no período do meio natural, ele dependia da natureza. Se está chovendo muito, solo encharcado, eu não consigo plantar. Está faltando chuva, seco, preciso de água. Depende do trabalho, vai seguir o tempo. O tempo do trabalho é natural, segue a natureza. Há um espaço no estado inicial, então a gente modificava pouco o espaço. A gente começou a modificar muito da primeira Revolução Industrial para cá, com o crescimento de grandes cidades. Olha os passarinhos passando aí. Onde meio natural, né? O ser humano tinha uma relação simbiótica com a natureza, isso é, principalmente os povos nativos, pensando aqui no Brasil, estou dando um exemplo, eles tinham essa ligação muito forte com a natureza. Então eu pertenço à natureza, Deus está na natureza, então se eu estou destruindo a natureza, eu estou destruindo a mim e a Deus. Então há um respeito muito grande à natureza.
Os deuses que muitos desses nativos acreditavam estavam ligados à natureza. A gente pode falar isso até do Império Inca, de outras organizações, civilizações, historicamente. Isso é um meio natural. Tá? Esse é o meio natural. Quando veio o meio técnico, primeira revolução industrial, as coisas começam a mudar. A gente vai ter maior controle e depredação da natureza. Cidades crescendo, indústria crescendo, poluição ambiental, maior controle sobre os recursos naturais, que eu vou utilizar esses recursos para produzir várias coisas nas fábricas. As máquinas começam a ficar mais presentes no processo produtivo. E aí muitas vezes eu não preciso mais desse cara. Eu começo a aumentar a produção também, porque eu tenho as máquinas. Começa a ter a alienação do trabalho. Muitas vezes, dependendo, o trabalhador não sabia nem o que estava fazendo direito. Ou ele não conhecia o resto do processo produtivo. Ele só sabia bater o martelo ou apertar o parafuso. Começa a aparecer uma coisa chamada de especialização produtiva. Cada trabalhador dentro daquela fábrica, isso já estava aparecendo um pouco antes, tá? Antes do surgimento das fábricas. Até mesmo em oficinas de artesãos na Idade Média. É um processo. Então, o cara que conhecia todo o processo produtivo, olha o cachorrão aí, ó, agora tem a questão da especialização produtiva, trabalhador especializado. Cada um vai ficar responsável por produzir determinada coisa. Isso é o meio técnico. Beleza? Pensa nessas características. Quando você vai para o meio técnico científico informacional, que é o que a gente está vivendo hoje, ele vai surgir na terceira revolução industrial, nos anos 50, 60, 70, por ali, no meado do século passado. Ele é uma evolução do meio técnico. Ainda temos as máquinas presentes no processo produtivo, um mundo cada vez mais urbanizado, ainda uma alienação do trabalho, ainda uma especialização produtiva. A gente ainda depreda e controla mais a natureza. Só a gente vai ter um aumento da automação, robotização nas fábricas. E aí, esse trabalhador ele precisa se qualificar. Se ele não se qualificar, ele está fora do jogo. Começa um desemprego estrutural, ele tem que se adequar a essa nova estrutura. Pô, cara, você não está adequado a essa estrutura. Então, a partir da terceira revolução industrial, a qualificação vai ser mais importante do que só a especialização. Não é só o treinar esse cara, ele tem que saber, ele tem que ter já uma formação. Porque agora as fábricas estão mais automatizadas. Certo? Ele precisa se qualificar. É o trabalhador polivalente, ele tem que saber de tudo que acontece na fábrica. Ou às vezes trabalhando em outro setor, no setor agrícola. Tudo que acontece ali, que também está mecanizado. E esse termo científico aqui, ó, é porque a ciência agora está por trás de todo o processo produtivo. Isso é, a cadeira que você está sentado, o celular, o computador, né? Tudo tem a ciência por trás. Até na alimentação, engenharia de alimentos. A ciência vai estar por trás de todo o processo produtivo a partir de agora. E a informatização aumenta. Porque você tem o surgimento de satélites, dos computadores, depois dos celulares. Né? No início do nosso século agora, 21, você tem os smartphones. A informatização aumenta. As fábricas se espalham pelo mundo. A sede consegue contato com outras fábricas por conta dessa informatização. Por isso, informacional. O processo produtivo se espalha no mundo. Mais ainda. Algo que já estava acontecendo no meio técnico. Mas no meio técnico científico nacional, as fábricas começam a sair dos países centrais e vão para os países periféricos. Utilizar a mão de obra que é barata. Beleza? E apesar de todas essas modificações, você teve maior inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente nesse período. Ainda assim, as mulheres ganham menos fazendo os mesmos trabalhos que os homens. E muitas vezes fazendo dupla jornada, tá? Com afazeres domésticos. As mulheres têm mais escolaridade e ganham até 20% menos que os homens. Tá? Pensando no Brasil. Não é isso? Aqui, ó, segundo o relatório de transparência salarial, em 2024, a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou, mas a desigualdade salarial ainda persiste. Então, isso aqui pensando no Brasil, recorte do Brasil.
Homens não negros ganham aproximadamente 110 a mais do que as mulheres negras. Então tem um recorte racial. Beleza? E aí, pra gente chegar nesse final, o trabalho, gente, também ele pode ser dividido socialmente, tá? De acordo com as classes sociais. Geralmente a população mais pobre tem um trabalho mais mal remunerado, um trabalho braçal. E isso não está só dentro do sistema capitalista, né? No período feudal tinha muito disso, em outros sistemas políticos, econômicos, historicamente, em outras organizações, civilizações, nós também tínhamos o trabalho muito organizado em classes sociais. Né? Beleza? A divisão por gênero também, né? Mulheres e homens fazendo determinados tipos de trabalho. Isso ainda existe. Né? Você vai ver, por exemplo, muitas mulheres na área da educação. Você vai ver muito mais homens na área da engenharia. Na área da saúde, principalmente em enfermagem, você vai ver muito mais mulheres. Ainda tem essa divisão por gênero presente. Se a gente for pegar aí, às vezes, sociedades aqui nativas, né, no Brasil, tinha aquela organização da mulher cuidar da aldeia, dos filhos, do fazer o artesanato, do homem sair para caça, uma divisão por gênero do trabalho. Sacou? Ok? E aí, nesse último momento, tem uma frase aqui que diz o seguinte, né? As formas de trabalho em conjunto evoluem com as técnicas e a sociedade. Olha isso, as formas de trabalho no geral, em conjunto. Elas vão evoluindo com as técnicas da sociedade. Então a sociedade vai evoluindo, as técnicas vão evoluindo, as formas de trabalho também mudam. Pô, se você pegar o trabalho na primeira Revolução Industrial, ele é muito diferente do trabalho da terceira Revolução Industrial. Lá o cara trabalhava muito, ganhava pouco, as fábricas eram insalubres, as cidades muito mais poluídas, pensando na Inglaterra do século XVIII. Aí você olha, a terceira Revolução Industrial, as fábricas se espalham pelo mundo, mais automatizadas, o trabalhador precisa se qualificar. As técnicas avançaram, a sociedade avançou. A forma de trabalho também avançou. A mecanização agrícola, por exemplo, vai gerar um êxodo rural. A sociedade vai mais para viver nas cidades. Né? Porque avançou a técnica. Vai mudar a forma de trabalho. Eu preciso de alguém qualificado para lidar com esse maquinário aqui, com essa colheitadeira. Entendeu? Sacaram aqui a nossa conversa? Então, eu falei isso tudo para a gente entender o seguinte. A transformação que a gente teve na sociedade e no mundo do trabalho, estão juntas, mudaram todo o espaço geográfico. E vai continuar mudando. O mundo que está aí dado, nem sempre foi assim. Ele vai mudando. O sistema pode mudar, ou manter o capitalismo, ou o capitalismo acabar com o planeta. É isso. A constante mudança do espaço geográfico. Mas o trabalho, ele vai ter grande parcela, vamos dizer assim, de culpa nisso. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe com os colegas de vocês. Tá? E é isso. Valeu, gente.